expectativa do microfone aqui liberado, né? Bom Opa, dia. desculpa, pessoal. Bom dia, Mayra, Adalberto e todos os amigos do jornal Rádio Universidade. A gente esqueceu o microfone, né? Mas não a análise, não é isso, Wagner? Olha, Wagner, hoje você vai falar aqui em dois assuntos, né? Primeiramente, sobre a queda na geração de empregos aí que teve, segundo o ministro do Trabalho, foi resultado dos juros e também do tarifaço, né? Qual a análise sobre isso, Wagner? Adalberto, isso aí são dois fatores que estão influenciando fortemente a criação de emprego. A gente está num nível de taxa de juros aí elevado por muito tempo, e isso aí é um dos fatores que inibem o setor produtivo a investirem, a expandirem seus negócios, porque o custo do capital está muito elevado. E com esse custo elevado, fica muito difícil as empresas investirem, criarem emprego, criarem renda, porque a expectativa, mesmo que abram esses novas frentes de negócios, a gente tem um nível de inadimplência fortíssimo, tanto para as pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Não é à toa que a gente tem aí recorde na parte de recuperação judicial de empresas. Então, é um cenário bem complicado. E agora, por último, a gente teve aí a nova escalada da implantação da tarifa, né, de mais de 25%. Então, isso acaba afetando vários setores que estão voltados ao mercado internacional, principalmente aí os Estados Unidos, que tem grande compra, né, desses produtos brasileiros, principalmente na parte de máquinas e equipamentos, e alguns produtos voltados para a área de celulose, papéis, móveis, calçados. Então, todas essas indústrias foram afetadas. E aí gera endividamento, corte de empregos formais, e para que até se contorne essa situação, para buscar um mercado alternativo ao americano, demora. Isso aí, muitas empresas acabam fazendo sacrifício, desligando o pessoal, criando dívida, né? Porque todo investimento você pega empréstimo, tanto com juros elevados que a gente tem, não está fácil, e esses dois fatores aí estão inibindo, né, o crescimento da nossa economia. Olha só, Wagner, essa relação com os Estados Unidos, né, que não está nada boa, ela tende a se manter, né? Enfim, esse tarifaço ele tem esses impactos. Para algumas empresas, né, para alguns tipos de negócios, mais do que outras, né? Mas o horizonte ele não é positivo em relação a isso, né? Essa coisa ela deve se manter. O tarifaço vai se manter, tá uma coisa aí que provavelmente vai ficar pelo menos por algum tempo, né? Isso vai para depois, inclusive, até das eleições, mas com impacto também nas eleições. Mas eu queria saber de você, antes da gente ir para os números do CAGED em relação ao Maranhão, sobre quem sofre, qual tipo de empresa e tipo de negócio que sofre mais e que sofre menos. Bom, Alberto, de acordo com os dados estatísticos e dos últimos levantamentos, desde que quando começou essa guerra tarifária, o Brasil ele tem
apontado que as pequenas e médias empresas as exportadoras são as mais prejudicadas, devido a não terem o caixa suficiente, não têm acesso a linhas de créditos atrativas com taxas mais baixas. E aí, com isso, essas empresas elas acabam sendo mais sacrificadas. Elas não conseguem ter uma espera para que possa ter um contorno como teve logo no início do tarifaço, que aí resolveu, teve uma redução. Então, muitas empresas acabam se endividando. E o porte delas são as pequenas e médias, que é um número significativo. Então, esse empresário que é pequeno e médio, que tem um faturamento em dólar, ele tem um impacto muito grande nas suas receitas. E aí, de uma hora para outra, você tem essa elevação, consequentemente, ele deixa de ter esses pedidos. E para ele fazer essa busca de novos mercados, novos países, é caro. Mesmo que o Itamaraty, o Ministério do Comércio Exterior possa estar dando suporte, isso demora tempo. E aí esse tempo acaba sacrificando o caixa da empresa, porque você tem todo o investimento, tem essas indústrias que compram equipamentos importados para estar manufaturando os produtos que fazem, tem compras de materiais, insumos que ficam nos seus estoques. Então, se não tiver uma administração bem feita, o impacto financeiro nessas pequenas e médias empresas é brutal. E aí pode trazer uma consequência muito pior, que é a falência. Sim, aí é coisa pesada, né? Aí não tem condição. Wagner, agora falando sobre os números do CAGED em relação ao Maranhão no mês de junho, o que eles dizem? Olha, Adalberto, a gente, por causa da taxa elevada de juros e do tarifaço, os números nacionais do CAGED, eles recuaram, certo? Mas aqui no Maranhão a gente tem um fenômeno ao contrário que surpreendeu. Então a gente teve aí o nosso São João, que é famoso. Então a gente teve aí uma criação no mês de junho em torno de 4.948 vagas de carteira assinadas somente nesse período de junho. Se a gente comparar com os 2 meses anteriores, foi um crescimento que dobrou praticamente. Isso tudo por causa do movimento de férias e também por causa do nosso São João, que é tradicional, e muitos acabam criando emprego, principalmente os formais, para atender essa necessidade do trabalhador de carteira assinada. Mas, lógico que também nós temos a criação de emprego informal, que é gigantesco, que aí vem através dos vendedores ambulantes que atendem ao setor de turismo, toda essa prestação de serviço aí voltada ao turismo, e tem esse impacto grande, certo? Tanto do emprego formal quanto informal. Só para ser exato, no mês de junho, foram criados 2.189 vagas somente no setor de serviço. Foi o que mais se destacou, ficou em primeiro lugar. Aí veio seguido da construção civil, com 1.439 vagas, já refletindo, né, esse período de diminuição das chuvas. Aí a gente tem uma movimentação mais intensa da construção civil, isso já reflete aí nos números. O comércio, ele ficou em terceiro lugar, com a criação de 601 vagas, a indústria com 563 vagas e a agropecuária com 156 vagas. E no total, a gente teve aí 4.948 vagas de empregos
de carteira assinada somente no mês de junho. É um sinal positivo para a nossa economia, que a gente sabe que ela vem um pouco mais tímida, mas esse período, durante o São João, surpreendeu e acabou dando um resultado positivo. E pela expectativa que a gente tem de movimentação que a gente observou no mês de julho, a gente deve manter esse nível de criação de empregos. Agora, a gente sabe que vai entrar no segundo semestre, né, onde a gente tem uma movimentação econômica maior para todos os setores, e aí a gente espera que a gente mantenha esse nível até o final do ano de crescimento, de criação de empregos formais. E aí também acaba arrastando os informais. Mas a gente tem que ficar de olho, Adalberto, nessa taxa de juros, porque se continuar nesses níveis, o setor produtivo, o empresariado, ele fica meio preocupado, acaba criando aquelas vagas temporárias. Então, por exemplo, a gente pode ter essas vagas temporárias aí por 3 meses, aí lá para setembro a gente pode ter uma queda, mas a gente tem que ficar de olho aí de acordo com a nossa movimentação econômica. E lembrando que a gente tem as eleições, né? Muito dinheiro está chegando aí dos fundos partidários, do fundo eleitoral, que deve movimentar também a nossa economia nos estados, no estado, né? E aí a gente possa ter essa movimentação um pouco mais forte da economia, até o dia da eleição. Passou dias, volta à normalidade. É a sazonalidade, né, da nossa economia. Tem que aproveitar esses momentos, né, quando está na crista da onda, aproveitar bastante aí e, enfim, daqui para o final do ano ainda tem várias datas, né, além dessas aí, tem Dia dos Pais, tem Dia das Crianças e, claro, Natal, final de ano, enfim. Isso tudo vai servir de pauta, com certeza, para essa análise aqui. Wagner, muito obrigado pela sua informação, análise aqui, presença, claro, com a gente no Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado e até segunda-feira, tá? É isso aí, meu amigo. Eu agradeço aí a atenção a você, a Mayra. Um abraço para o Jorge, o Borges, e para todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Até mais. Tchau, É tchau. isso aí. A gente volta já já, portanto. Olha, tem um break agora, Mayra Nogueira. Depois tem Rádio Ciência. A gente volta com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta.